Olá, meu nome é Julian e eu vou fazer um vídeo de apresentação das máquinas de Turing que computam as seguintes linguagens: 1A, 2B e 3A. Vamos começar pela 1A. Aqui temos a entrada A, ele marca o A, chega no símbolo em branco e já aceita a palavra. Com o B, ele só passa pelo B, chega no símbolo em branco e aceita. O AB, ele vai rejeitar. Opa. Marca o A, passa pelo B marcando ele, e como ele não tem nenhum C não marcado, ele rejeita. A mesma coisa acontece aqui com o BC. Ele passa pelo primeiro B, mas aqui, como o C ainda não foi marcado, ele vai rejeitar. A C também vai acontecer a rejeição. Ele marca o primeiro A. Como ele não encontra um B, ele rejeita. Aqui o ABC ele vai aceitar. Ele marca o primeiro A, marca o B, marca o C, volta até o B marcado e, e ele rebobina a fita inteira até chegar no nosso A. Ele rebobina desmarcando os Bs e os As, os Bs, perdão. E, e aqui ele itera, ele vai passando pelos Bs não marcados e os Cs marcados. E quando ele chega no símbolo em branco, ele aceita. Bom, agora a nossa última entrada é a melhor para ilustrar o funcionamento da máquina. Funciona da seguinte forma: marcamos um primeiro A, passamos pelos As não marcados até chegarmos num B não marcado. Aí marcamos um B não marcado e passamos por todos os Bs não marcados e C marcados até encontrar um C não marcado. Por sua vez, marcamos esse C não marcado e rebobinamos a fita, passando pelos Bs não marcados e pelos Cs marcados. Fazemos isso até que encontre um B marcado. A partir desse B marcado, volta-se a marcar mais um B não marcado, pula-se os Bs não marcados e os Cs marcados, encontra mais um C não marcado, marca, rebobina até o próximo B marcado, marca o último B, passa pelos Cs marcados, encontra mais um C não marcado, marca, volta até o próximo B e agora ele rebobina desmarcando todos os Bs. Agora ele marca o próximo A,
e começa o processo novamente. Marca um B, vai até o próximo C não marcado, marca um C, volta até o B marcado, marca o próximo B, vai até o C não marcado, marca o C, volta até o B marcado, marca o último B, vai até o último C não marcado, marca ele, rebobina a fita, rebobina apagando os Bs, passa pelos Bs não marcados e pelos Cs marcados, chega no símbolo em branco e aceita. Olá, eu sou o André. Agora eu vou apresentar a máquina de Turing referente à linguagem da questão 1b, que é a linguagem que admite palavras compostas exclusivamente de zero, com comprimento equivalente a potências de 2. Aqui temos um autômato relativamente simples, e até é difícil de explicar ele de tão simples, então eu vou mais exemplificar. Se a entrada for vazia, ele rejeita, porque 0 não é uma potência de 2. Se for 1, ele conta esse único 0 e percebe que é uma potência de 2, né? 2 na 0 igual a 1. Então ele vai para o estado de aceitação. Caso seja inserido 2 zeros, o primeiro é contado e apagado, o segundo é marcado, e ele vai para um estado que sinaliza que ele é par. Então ele entende que é uma potência de 2. Já se for inserido 3 zeros, ele conta o primeiro, marca o segundo sinalizando que é par até então, mas o terceiro ele não marca e vai para um estado que sinaliza que ele é ímpar. Como acabou a cadeia, ele certamente é ímpar e vai para o estado de rejeição. Agora, se for posto 4 zeros, ele conta o primeiro, marca o segundo para o estado par, o terceiro ele pula indo para um estado ímpar, o quarto ele marca de novo e aí ele percebe que acabou a varredura da cadeia, então ele sabe que até então é par. Ele rebobina tudo, checa para ver se ainda existem zeros não marcados, ele percebe que sim, então ele marca e recomeça as iterações, onde ele termina de marcar todos os zeros nessa varredura e está no estado de par. Isso significa que ainda é uma potência de 2. E vai precisar de aceitação. Por fim, temos o último exemplo com 8 zeros na entrada para mostrar que quando ele entra nesse pedaço do autômato onde ele fica alternando entre Q2 e Q3 e varre a cadeia uma única vez, ele está cortando pela metade os zeros, ou seja, ele está dividindo por 2. Então, nós podemos ver que, como a entrada é 8, ele deveria dividir por 2, né, dividir pela metade 3 vezes. Né? Afinal, 8 é 2 na 3. Então, a gente percebe aqui que ele vai marcar alternadamente uma vez completando a varredura, ele volta, percebe que ainda existem zeros não marcados, aí ele vai de novo para aquelas iterações ali. Sempre que termina elas, ele deve necessariamente terminar no estado Q2, que é o estado que sinaliza que ele é par. Voltou e pela terceira vez agora ele vai perceber que existem zeros não marcados. Ele vai marcar e vai para estado Q2, vai perceber que ele percorreu toda a cadeia, não existem mais zeros, ele ainda é par. Então, ele certamente é uma potência de 2 e vai para o estado de aceitação. Agora, passando para máquinas de Turing multifitas, a questão 2A ela exige palavras que contenham cadeias de zeros e uns na seguinte configuração: W, reverso de W novamente e, por fim, W. O nosso autômato se baseia no não determinismo para decidir quando acaba uma das cadeias e começa a outra. Mas, antes de mais nada, é só para mostrar que ele tem que admitir cadeias vazias. Nesse caso, 4 cadeias vazias vão dar uma palavra vazia, que é justamente esse nosso primeiro exemplo. Ele vai precisar de aceitação simplesmente. Agora, supondo uma cadeia W igual a 0,1, ele tem que admitir W, reverso, W. Então,
tem aqui do lado, para facilitar melhor o nosso monitoramento. Primeiro ele copia a primeira cadeia para a segunda fita. Depois em Q1 ele compara a segunda fita com a primeira, né? Só que ele compara a segunda de trás para frente, que é equivalente a ler reverso. Ao mesmo tempo em que ele já vai apagando a primeira fita, né? Ele apaga o primeiro reverso. Quando ele terminar de percorrer toda a segunda fita, significa que ele terminou de ler o primeiro reverso. Então ele vai rebobinar, por assim dizer, ele vai ir para o final de novo da segunda fita, em Q2 aqui. E aí em Q3 ele vai fazer de novo o passo, basicamente o passo do Q1. Em que ele vai ler de trás para frente a segunda fita e a primeira fita ele vai ler normalmente, né? Porque a primeira fita compreende a cadeia reversa da segunda, até o momento que ele termina de ler a segunda fita novamente. E por final sobra uma última cadeia que não é reversa, assim como a segunda fita, então basta ler elas do começo ao fim, ponto a ponto. Se elas baterem, então quer dizer que a palavra é válida e vai para o estado de aceitação. Aqui um outro exemplo, com 011. Exatamente a mesma lógica, né? Então, ele termina indo para o estado de aceitação. E agora uns exemplos de falha. Vamos supor que a última cadeia está no reverso, não deveria. Então, basicamente acontece tudo igual, mas quando chega aqui no final, ele percebe que é diferente e não aceita. Agora o exemplo de a terceira cadeia não está no reverso, então o funcionamento dela é normal, como a gente pode ver aqui. Q0, Q1, Q2. E no Q3, quando ele deveria comparar de trás para frente a segunda fita com a primeira fita, ele não vai encontrar o mesmo valor. Né? Aqui ele vai encontrar 0 na primeira fita e 1 na segunda, rejeitando. E por fim, mostrando caso a segunda cadeia não estivesse no reverso, por exemplo, ele não conseguiria passar do Q1, porque não importa com quem ele comparasse aqui, ele não conseguiria igualar os dois. Ele até cria uns estados a mais aqui na tentativa de chutar cadeias maiores, mas nenhuma se concretiza. Vamos à linguagem, a máquina de Turing da linguagem 2B. A nossa linguagem, ela tem que começar com um sustenido, a palavra, perdão. E aqui na nossa primeira entrada de teste, a entrada vazia, ele simplesmente rejeita. Nossa segunda entrada de teste é o símbolo de sustenido sozinho. O que acontece, ele copia da primeira fita para a segunda fita, ele move da primeira fita para a segunda fita o sustenido, ele passa por todos os zeros e uns, que aqui no caso não tem, e aqui como ele não tem um outro sustenido fechando a palavra, como indica a descrição da linguagem, ele rejeita. Aqui nós temos outra entrada que será rejeitada, pois não contém o sustenido no final. Copia o sustenido e o zero, que é nossa primeira cadeia da palavra, para a segunda fita. E compara, rebobinando, sincroniza as duas fitas e compara as duas cadeias. Elas são diferentes, rebobina o zero da segunda fita até o sustenido, mantém parado, porém, como ele não encontra um segundo sustenido, ele rejeita a palavra. Essa entrada será aceita e será perfeita para ilustrar o funcionamento da máquina como um todo. Temos aqui movendo o sustenido e o zero, nossa primeira cadeia para a segunda fita. Sincroniza-se os cabeçotes da primeira e da segunda fita para comparar as cadeias. Comparada a primeira cadeia, avança-se a segunda cadeia, compara a segunda cadeia, sendo ela diferente, avança-se até até a próxima cadeia, compara novamente, como é diferente, compara com a próxima cadeia. Como todas são diferentes, ele vai
rebobinar a primeira fita inteira e vai substituir, apagando a cadeia da segunda fita e substituir pela próxima cadeia da primeira fita. Ele vai repetir o processo de comparar a cadeia que está na segunda fita com as cadeias existentes na primeira fita. Compara, avança para a próxima, compara, avança para a próxima, compara, rebobina a primeira fita, apaga a cadeia da segunda fita, move a próxima cadeia para a segunda fita, compara, sincroniza, compara, avança para a próxima cadeia, compara, terminou as cadeias, rebobina a primeira fita, apaga a cadeia da segunda fita, move a próxima cadeia para a segunda fita, sincroniza, compara, terminou de comparar, rebobina, copia, apaga da segunda fita, move para a segunda, compara, como são dois símbolos em branco, já passei por todas as cadeias, ele aceita. Aqui é um caso de entrada que será rejeitado. Copia, move para a segunda fita a cadeia, primeira cadeia, sincroniza os cabeçotes, compara, avança para a próxima cadeia, 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 compara. Rebobina a fita, a primeira fita, apaga a cadeia da segunda fita, move a próxima para a segunda fita, compara, avança para a próxima cadeia, compara, avança para a próxima cadeia, compara, avança para a próxima cadeia, compara e como as cadeias são iguais, ele rejeita. E agora faremos a demonstração do funcionamento da máquina de Turing que implementa a série de Fibonacci. Nós construímos uma máquina de 3 fitas. Uma vai receber os A's da entrada, outra vai escrever B's e outra vai escrever C's. Começando com a cadeia vazia, a mais simples, simplesmente vai para o estado de aceitação, depois Fibonacci de 0 a 0. A cadeia A, a entrada A, ele avança, copia um B, cria um B na segunda fita, rebobina a segunda fita, rebobina a primeira fita apagando e mantém a segunda fita parada. E aqui ele transforma o B, a última fita escrita, que no caso é a segunda fita, transforma em F, escrevendo na primeira fita, que vai ser a nossa fita de entrada e saída. E ele aceita. Enquanto tem Bs, essa parte da máquina é quando a segunda fita foi a última escrita e aqui é quando a terceira fita foi a última escrita. Então, enquanto ele tem Bs, enquanto ele lê Bs, ele escreve F na primeira fita. E não faz nada com a terceira fita e aqui é o oposto. Enquanto tem Cs, ele apaga os Cs e transforma em Fs na primeira fita e na segunda fita ele não faz nada. Aqui vai ser melhor para demonstrar. Temos a entrada de 5 As. Eu passo pelo primeiro A criando um B na segunda fita. Rebobino a minha segunda fita enquanto mantenho a primeira parada. Aí aqui ele vai para a próxima, para o Q2. Ele vai ler o A na primeira fita e o símbolo em branco na segunda fita. E ele vai passar aqui pelos Bs, criando Cs na terceira fita. Aí ele rebobina a terceira fita e como ele tem ainda um A, ele vai ler esse A e vai vir para o Q4. No Q4, ele novamente cria mais um B na segunda fita, avança como
na segunda e na terceira fita ele tem símbolo em branco, ele vai para o Q1, aí ele rebobina a segunda fita, como tem A ele volta para o Q2, vai escrever os Cs na terceira fita, para cada B que ele lê na terceira fita, perdão, para cada B que ele lê na segunda fita. Caiu nesse caso aqui, vai vir para o Q3, tem um A e tem o C, ele vai rebobinar a terceira fita, rebobinou a terceira fita, ainda tem A para ler, vem para o Q4, vai escrever mais um B para cada C que ele lê na terceira fita, tá, no caso vai vir para o Q1, vai rebobinar a segunda fita, e aqui ele está apagando os As, e apagando os Cs, que agora ele vai simplesmente transformar, ele está chegando no Q7 aqui, onde ele vai transformar os Bs em Fs na primeira fita. E aí ele aceita. Aqui temos uma entrada maior, com 6. O mesmo processo ocorre. Cria um B para o A lido, rebobina. Se tem mais As, passa pelos Bs e para cada B lido, cria um C na terceira fita. Se ainda tem As, rebobina o C. Para cada C lido, cria um B na segunda fita. Se tem As, rebobina os Bs, rebobina a segunda fita até chegar no símbolo em branco. Ainda tem As, vai ler os Bs e para cada B vai criar um C na terceira fita. Vai rebobinar a terceira fita. Tem mais um A. Para cada C lido na terceira fita, cria um B na segunda fita. Tem mais um A, rebobina a segunda fita até o símbolo em branco. Para cada B lido na segunda fita, cria um C na terceira fita. Para cada, ainda tem um último A, terminou de ler os As, rebobina. Agora ele cai no segundo caso que eu falei, que aqui ele vem por baixo, que agora ele vai transformar os Cs em F na nossa saída. Então ele rebobina apagando os As e os Bs. Rebobina apagando os As e os Bs. E assim que ele termina de apagar os As e os Bs, ele começa a transformar os nossos Cs em Fs na primeira fita. E terminado o processo, ele aceita. E essa arte abstrata aqui é o nosso algoritmo de Euclides, que nós vamos exemplificar aqui com as seguintes entradas de 18Ns e 12Ms, e 18Ms e 12Ns, mas a gente já vai chegar lá. Inicialmente tem a inicialização, obviamente, que é basicamente copiar os M's para segunda fita. Nesse caso aqui, como os M's estão depois, a gente precisa rebobinar a fita. E aí, sincronizados os N's e os M's, a gente começa a subtrair os N's baseados nos M's. Acontece que sobra N's para os M's, né? Temos 18 N's nesse exemplo e 12 M's, então sobra 6 N's. Aí é feito uma nova conjunto de deleções, por assim dizer, dos N's, só que a partir do momento em que os N's são todos apagados, continua se percorrendo os M's, mas agora inserindo N's. E a máquina consegue entender que os N's já tinham sido todos apagados. Então ela passa por um estado intermediário para ver se os N's estão zerados, nesse caso não estão, e aí ela entra em outro loop que é muito similar ao anterior, acontece apenas que agora é o M que vai ser apagado em função do N. Né? São apagados 6 M's. A gente percebe que ainda existem M's, então é apagado mais 6 M's. E aí, finalmente, a gente apaga todos os M's. E aí, a gente vai para um outro estado intermediário, que é muito similar ao Q7 aqui que a gente teve antes, em que é verificado se todos os M's foram apagados e não restaram nenhum.
Nesse caso é o que acontece. Então ele vem para um estado meio que final aqui e é traduzido basicamente para esse. É basicamente um print bonitinho. E a ideia do algoritmo funciona mais ou menos assim. A gente tem essa inicialização e temos esses loops percorrendo um determinado dividendo, da direita para a esquerda, nesse caso aqui o n, e a gente tem também o equivalente dele da esquerda para a direita, que seria esses dois aqui. Estão basicamente espelhados. E também tem o caso do M, que a gente vai começar a pagar daí os M's, eles são os dividendos. Então temos dois aqui, que é da direita para a esquerda, e da esquerda para a direita aqui do outro lado. E aí tem esse fluxo aqui em roxo, que ele fica rotacionando, por assim dizer, de acordo com a necessidade das entradas. E tem o fluxo reverso, que é o vermelho, mas são basicamente otimizações para a gente não percorrer nenhuma das fitas sem fazer uma computação útil, por assim dizer. E entre cada um desses laços aqui, em que é apagado uma das fitas em função da outra, tem eles passam por esses pontos aqui, marrons e laranjas, para decidir se ele precisa continuar fazendo essas computações ou se toda uma fita já foi apagada. Caso ela já foi apagada, ele se encaminha para esses estados finais aqui de impressão, onde eles vão estar num momento em que uma fita contém a resposta e a outra fita está apagada. No caso aqui que a gente acabou de exemplificar, a fita era N, então a gente vai percorrer os N's e substituir eles por Es. Mas caso fosse na segunda fita e a resposta fosse dada em M's, a gente também apagaria os M's e substituiria por Es na primeira fita. E ambos os casos terminam no estado de aceitação, com a resposta impressas em Es. Aqui é a mesma entrada, só que a gente trocou os M's por N's aqui só para exemplificar também. A gente começa aqui embaixo ao invés de lá em cima, porque a gente vai percorrer os N's dessa vez da esquerda para a direita, não da direita para a esquerda. Mas eles são apagados, preenchidos. Eles passam pelo momento de decisão aqui. Percebe-se que não foram todos apagados, então a gente vai para uma nova interação onde a gente começa a apagar os M's. Apagar todos os M's, a gente vai para o momento de decisão e a gente percebe que realmente uma fita inteira foi apagada, então a gente vai para o estado de finalização, por assim dizer. Todos os N's são substituídos por esse e vai para o estado de aceitação.